Precisa demitir um funcionário, mas não tem dinheiro em caixa? Fica comigo até o fim do vídeo para entender os motivos. A gente descomplica tudinho para você. Roda a vinheta. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal da Farma Contábil no YouTube. Está no ar mais um Descomplica Farma, o programa que descomplica o dia a dia da sua farmácia e da sua drogaria. Eu sou Viviane Massi, jornalista especializada em Canal Farma, e é um prazer enorme ter você de novo aqui comigo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora para não esquecer e ative o sininho das notificações para ser lembrado pelo YouTube toda vez que nós subirmos um vídeo novo. E este conteúdo também está disponível em formato podcast no Spotify e no Google Podcasts. Lastro de RH. Você está fazendo o seu? Quem não faz, corre um risco financeiro enorme e precisa entender os motivos. Quem descomplica esse assunto é Karen Carvalho, contadora, advogada e CEO da Objetiva Contábil. Karen, muito obrigada pela sua presença aqui no canal da Farma Contábil. Eu que te agradeço o convite, Vivi, estou muito feliz de fazer parte desse projeto de vocês e de ajudar aí outros empresários a descomplicar esse assunto que é tão importante. Muito importante. Olha, a Karen também tem um canal no YouTube, a gente vai divulgar o canal da Karen, eu já coloquei o endereço aqui na descrição para você acompanhar os conteúdos que ela faz, combinado? Karen, vamos começar descomplicando essa expressão, lastro de RH, o que isso significa? O que isso significa? A grande pergunta é como fazer, né? O que é o lastro do RH? O lastro do RH nada mais é do que uma previsão de gasto. Você se planejar, é um planejamento financeiro daquela despesa relacionada ao departamento pessoal. Então, relacionado aos custos do seu funcionário ao longo do ano e em caso de um desligamento. Então, o importante é que você se provisione para não ter nenhuma surpresa no final do ano, ou no caso de uma demissão em massa, ou às vezes numa demissão muito pontual, quando você quer demitir um funcionário que está há 20 anos com você, quanto isso te custa, né? Será que você tem condição de arcar com isso? E aí, às vezes, quando a empresa não tem esse lastro do RH, fica ali segurando aquele funcionário que às vezes já está indesejado, mas porque não tem condição de bancar essa demissão. Então, o lastro do RH nada mais é do que um planejamento do custo desse funcionário que ainda não aconteceu, planejamento do longo prazo. É como se fosse um fundo, uma reserva que a empresa tem que fazer para todas as despesas que ela tem com o funcionário, né? E aí você falou demissão, mas eu acho que tem também, me corrija se eu estiver errada, férias, 13º salário, demissão você já falou, tem alguma outra situação ou são basicamente essas três situações? É basicamente isso, são as demissões ao longo do ano, né? Provisionamento de férias, que vai ter ao longo do ano, 13º, que vai ter em dezembro, em novembro, e rescisão, caso venha a acontecer. E essa rescisão, às vezes, nem é só porque o empregador quer demitir, né? Pode acontecer, por exemplo, do funcionário vir a falecer e ter que fazer essa demissão involuntariamente. Então, esse provisionamento é super importante. E geralmente as rescisões são as que causam mais impacto no caixa da farmácia, né, Karen? Com certeza, as rescisões, justamente pelo que eu tinha mencionado, de ter funcionários antigos, né? A farmácia é um ramo que cresce, assim, vertiginosamente no Brasil, né? Cresce muito, graças a Deus. Então, a gente não tem histórico de demissões em massa, fechamentos de muitas unidades, a gente não tem esse histórico, mas pode acontecer. Então, essa despesa ela é muito alta, especialmente pelo FGTS, né, que a gente tem que pagar lá, arcar com aquela multa do fundo de garantia, que quanto mais antigo na casa o funcionário é, mais antigo, mais alto é esse valor de multa a ser pago. E quando a gente está falando da rescisão propriamente dita, a gente tem ali férias, 13º do ano, então, por mais que seja um valor importante, você até acaba conseguindo arcar, se for um funcionário ou dois, tem mais facilidade. Agora, quando você está falando de um funcionário um pouco mais antigo, além dessa rescisão, tem essa multa do fundo de garantia que ela é violenta, né? E aí, se o funcionário é antigo, realmente é um impacto financeiro importante.
Eu vou contar uma história aqui. Eu fiz uma entrevista com o Kadri Awad sobre os cuidados que o empreendedor deve ter na hora de comprar uma farmácia, né? E o Kadri, nessa entrevista, ele conta uma história de um dono de farmácia, um empreendedor que comprou uma farmácia já aberta com um funcionário muito antigo. E aí, ele, em determinado momento, ele precisou demitir esse funcionário. E ele descobriu que ele não tinha dinheiro para demitir esse funcionário. E que se ele demitisse esse funcionário, ele simplesmente teria de fechar as portas. Tamanha era a rescisão contratual desse funcionário. Quer dizer, isso é uma coisa que parece absurda, mas isso acontece na prática, Karen. Acontece sim. Em muitos ramos isso acontece, a gente tem que ter muito cuidado. Inclusive, quando um cliente chega aqui para mim falando, quero comprar uma empresa, a primeira coisa que eu falo a gente tem que levantar qual é o passivo trabalhista dessa empresa. Porque às vezes está muito barato, né? A condição parece ser muito boa, mas tem funcionários antigos, tem férias prestes a vencer, e aí o que parece ser barato, na verdade, é muito caro. Porque você imagina, né? Quantos funcionários tem uma farmácia? De repente, no mínimo, 5, 6. E normalmente, na faixa de 20, numa farmácia mediana. Então, qual é o volume desse passivo trabalhista e que tipo de impacto uma demissão importante? Ou, de repente, se você comprou aquela farmácia agora, você precisa fazer 50% dos desligamentos. É muito dinheiro envolvido. Realmente, quando você adquire uma empresa já estabelecida, né, já em funcionamento, é muito importante que você faça esse levantamento desse passivo trabalhista, porque isso pode mudar completamente a negociação, né, mudar completamente o jogo na hora de você realmente assinar esse contrato de compra. Bom, antes de seguir com a entrevista, eu quero perguntar para você o que você está achando desse meu papo com a Karen. Coloca aqui nos comentários se você já teve algum problema desse tipo, já precisou de dinheiro para demitir funcionário e não tinha, se não fez uma reserva para férias, 13º, conta pra gente aqui, que a gente quer saber. Deixa o seu like e também compartilhe esse vídeo com os seus contatos para a gente propagar essa informação, isso é super importante pra gente. Vamos falar da prática. A gente falou bem aqui do conceito, mas vamos falar da prática. Na prática, como esse recurso deve ser guardado, né? Por exemplo, numa conta bancária específica, num investimento, num CDB, que você pode usar como reserva e acessar a qualquer momento, né? Porque existem alguns investimentos que a gente não pode acessar, que são investimentos a longo prazo, mas existem investimentos, tesouro direto, alguns CDBs que você pode deixar o dinheiro lá rendendo e depois, assim que você precisar, você vai lá e resgata. Essa sua orientação, ou existe alguma outra maneira de guardar esse dinheiro? Embaixo do colchão não pode ser, né? Olha, Vivi, eu vou te falar uma coisa. Em matéria de guardar dinheiro para pagar rescisão, férias, 13º, qualquer opção, até embaixo do colchão lá da farmácia, se tiver um, tá valendo. O negócio é porque realmente não guarda, fazer essa né, reserva. Karen? Não guarda, então se já guardar embaixo do colchão, não, embaixo do colchão não vale, porque a inflação come o nosso dinheiro. É uma brincadeira, gente. Guardar. Porque que acontece? Eu tenho aqui um histórico absurdo, enorme, de empresas que pegam empréstimo no final do ano para pagar 13º, né? Então, você imagina o quanto isso onera. A gente tem um histórico agora de 2022, por exemplo, até fiz uma colinha aqui, foram abertas 3,8 milhões de empresas em 2022 e fechadas 1,7 milhões. Então, praticamente metade das empresas fecharam em um ano. Esse histórico, ele é muito importante. Isso acontece muito justamente por essa falta de planejamento que acontece. As pessoas, às vezes, olham uma farmácia e veem uma mina de ouro. E não é bem assim. Qualquer tipo de empresa que você venha adquirir, ela precisa de gestão financeira e planejamento. Então, fazer esse planejamento de férias, de 13º e de rescisão é muito importante, precisa ser bem orientado.
Eu costumo dizer que o ideal é que você sente com o seu gerente do banco, porque existem hoje alguns produtos do banco, inclusive, específicos para isso. Específicos, por exemplo, para o 13º. Você faz a aplicação agora para resgatar em 12 meses. Existem outras aplicações que estão disponíveis a qualquer momento, como você falou, também são interessantes. Eu julgo que o importante, na verdade, é guardar, fazer esse provisionamento da maneira correta, e não, porque assim, também tem um outro cenário que acontece muito na vida prática aqui da contabilidade, que estou guardando um dinheiro para o 13º. E aí essa pessoa, ela está guardando esse dinheiro, né, o empresário, e quando ele chega ali no final do ano, ele tem 50 mil, 60 mil, mas a folha deu 80, 100 mil para pagar. Porque essa provisão, ela não foi feita da maneira correta. Então, vamos para nossa próxima dúvida aqui, que é o quanto guardar, né? Quanto reservar para esse lastro, qual percentual deve ser guardado. Eu andei fazendo umas pesquisas, né? E alguns especialistas falam em 3% da folha, outros falam em 20% a 25% da folha. Qual a sua opinião, Karen? Eu não acredito em nada disso, Vivi. Não acredito em nada disso pelo seguinte: férias e 13º, vamos pensar primeiro em 13º, é um 12avos, né? Não tem mistério. A gente vai guardar ali todo mês, se a gente pensar numa previsão mensal, né? A gente vai fazer uma economia lá de 12avos mensalmente para chegar em dezembro e ter aquele 13º ali. Lembrando, obviamente, que há reajuste de salário. Então, se você vai fazer 12avos em janeiro, provavelmente vai chegar em dezembro, esse 12avos ele já é diferente. Então, a gente precisa estar fazendo isso de maneira atualizada e junto com a contabilidade, para não ser aquela coisa do achismo, né? As férias, a gente tem, além desse 12avos, a gente tem também 1/3 de férias, que também precisa ser calculado. O departamento pessoal, por via de regra, quando solicitado lá pelo setor contábil ou pelo setor financeiro da empresa, ele emite um relatório exatamente provisionando as médias de horas extras que vão se incidir nesse 12avos de 13º, nesse 12avos de férias. Ele vai provisionar a despesa como se ela fosse paga hoje. Ela é uma previsão verdadeira. Ela não é uma utopia, não é um mais ou menos. É como se fosse hoje quanto seria. É assim que a gente faz. Em relação à rescisão, a gente precisa também fazer uma simulação dessa rescisão, que também há os cálculos de férias, 13º, FGTS, a multa do FGTS, né, embutida, tudo isso programado. A rescisão, obviamente, ela é mais utópica, né, porque ela é muito imaginativa. A gente não consegue saber se esse funcionário, se ele vai pedir demissão, se ele vai ser mandado embora cumprindo o aviso prévio, se ele vai ser mandado embora com aviso prévio indenizado, se vai ser uma justa causa, enfim. A gente tem um leque de possibilidades, então ele não é um cálculo exato. Há realmente uma arbitragem desse valor, né? Uma especulação. Agora, férias e 13º é um cálculo exato que é feito, sim. Agora, sobre esse percentual que eu disse que eu não acredito, é porque você imagina, a gente tem farmácias que têm um comissionamento X, outro Y, cada um trabalha de uma forma, a gente tem funcionários que não têm comissionamento, flutua muito isso. Né? E qual é a minha margem de lucro dessa, né? A minha farmácia trabalha com que margem de lucro? Que tipo de profissionais eu tenho? Será que de repente eu tenho uma equipe administrativa grande? Meu contador é interno? O meu financeiro é interno? Ou não, eu não tenho um administrativo grande, é tudo terceirizado. Então isso vai fazer muita diferença quando a gente pensar em percentual. Você imagina, você fez uma pesquisa de 3% a 25%, olha como é discrepante um estudo do outro. Porque, na verdade, ele depende muito de que forma a sua farmácia, né, o seu negócio acontece, qual é a sua estrutura. Então, eu não acredito em percentual, não. Eu acredito em simulação mesmo, valores na mesa, valores reais na mesa, para a gente poder fazer um planejamento saudável. E esse tipo de provisionamento ele deve ser considerado como despesa fixa mensal? Sim, é uma despesa ou um custo.
Quando a gente está falando de profissionais de balcão, por exemplo, a gente está falando em custo. A gente faz uma previsão disso lá em custo. Quando a gente está falando da galera do administrativo, aí a gente joga em despesa. Mas isso é só uma forma contábil de fazer o tratamento, né? Na prática, é separar aquele dinheiro como se aquela despesa de fato existisse e fazer como se fosse um pagamento, só que na verdade é um investimento para um saque futuro, né? Para um pagamento futuro dessa obrigação. Vamos imaginar que a farmácia nunca fez isso, ela nunca fez o lastro. Então ela vai começar a fazer esse lastro das férias, do 13º salário. Você acha que vale a pena essa farmácia fazer um levantamento, voltando um pouquinho naquele assunto do passivo trabalhista, tá, Karen? Você acha que vale a pena a farmácia fazer um levantamento de quanto ela precisaria se tivesse que demitir todos os funcionários, chegar a um valor e começar a pagar esse valor desse passivo trabalhista todo mês um pouquinho, para que ela tenha esse montante? Você acha que vale a pena fazer isso? Será que tem farmácia que não faz isso, Vivi? Será que tem alguma que não faz? Eu acho que deve ter um monte, não? Tem um bocado que não faz. Mas olha, antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Vale muito a pena. Aqui no escritório a gente faz gestão financeira, né? Nessa gestão financeira a gente sempre faz esse trabalho de planejamento, porque senão a gente não consegue manter a saúde financeira do negócio. Então, o aconselho que eu dou, se eu posso, lá no meu canal, der o pulo do gato, se eu posso dar o pulo do gato aqui no Farma Contábil, faça esse planejamento financeiro agora, se você não fez ainda. Porque essa previsão desse lastro, né, esse lastro do RH, nada mais é do que um planejamento financeiro para custear férias, 13º, rescisão desses funcionários. E você vai conseguir fazer isso com muita tranquilidade com o auxílio do seu contador. Se você tem um contador que ele é consultor, que ele está ali de braço dado com você, ele vai te entregar isso aí em 2 relatórios aí, em 2 dias, e um dia ele está calculando isso aí com muita facilidade. A gente tem sistemas que fazem isso. Nosso sistema dá já a previsão de férias, a gente já dá a previsão do 13º, a gente tem relatórios automatizados, então não existe dificuldade. Às vezes, para o empresário, ele olha aquilo e fala assim, meu Deus, mas isso é muito difícil de fazer. É difícil para você que é empresário, para você é fácil outras coisas, né? Negociar, enfim, outras coisas são fáceis. Para o contador, é muito fácil entregar esse tipo de relatório, a rescisão vai dar um pouquinho mais de trabalho, de repente vai demorar mais uns 2, 3 dias, mas você vai ter isso aí em mais tardar uma semana, todos os números na sua mão, você vai poder fazer um planejamento incrível e vai poder olhar se de repente você está tendo lucro de verdade, ou você está consumindo essa reserva de férias de 13º que você deveria estar reservando, você está consumindo como se fosse um lucro mentiroso. E aí você acha que está com dinheiro no bolso, mas esse dinheiro, na verdade, ele é para pagamento futuro. E esse futuro nem demora tanto, esse futuro, de repente, é no final do ano, de repente é no ano que vem. Então, fazer uma gestão financeira tem tudo a ver com o cálculo desse lastro do RH. E não deixa de fazer, não importa que você tenha, de repente, uma farmácia há 15 anos, há 20 anos e nunca fez isso, nem nunca ouviu falar sobre isso, a hora é agora, tá sabendo agora, não perde oportunidade. Assim, o que a Karen falou aqui hoje, o que ela trouxe de conteúdo, gente, é muito sério porque farmácias fecham as suas portas por não terem recurso em caixa, né, ou recurso provisionado, um lastro de RH para essas despesas. Eu mesma contei um caso aqui. Então, isso é muito, muito sério. Reveja todo o seu planejamento financeiro e passe a guardar esse dinheiro, menos embaixo do colchão, para não desvalorizar, mas passe a guardar esse dinheiro para que você não fique no sufoco, né, na hora de demitir. Então, olha, esse conteúdo é um conteúdo que você precisa assistir 1, 2, 3 vezes com muito carinho e deixar o seu like aqui nesse vídeo pra gente, que isso é muito importante. Karen, quero agradecer a sua participação aqui no Descomplica Farma. Muito obrigada. Eu que agradeço você. Esse vídeo aqui realmente está valendo ouro.
E não só os donos de farmácia, como todos os empresários do Brasil, devem seguir essa recomendação, fazer o cálculo desse lastro, fazer esse planejamento, porque realmente é fundamental para qualquer tipo de empresa. Obrigada pelo convite, Vivi. Obrigada, Karen. E obrigada a você pela companhia. Eu te vejo no próximo Descomplica. Tchau, tchau.